Seeds. O Sr. Guo Jinyi, co-founder e CEO da Luckin Coffee, e Chen Wei, presidente da China Meat Association, e Tim Xu Chengfa, presidente da América Latina de FAMSON, e com a moderação de Andrea Veríssimo, diretora da União Nacional do Etanol de Milho. Alô? Boa tarde. É uma honra enorme estar moderando esse painel. Gostaria de agradecer o convite da Apex e de todo o governo brasileiro nas suas mais diversas esferas num encontro tão importante entre o nosso país e a China. Vou só me apresentar brevemente. Meu nome é Andrea Veríssimo. Eu hoje represento o setor de etanol de milho, que é um setor bastante jovem, recente no Brasil. E aqui estamos na busca de possibilidade de exportação de DDGS, que é um produto para alimentação animal, que é um coproduto da produção de etanol de milho. E, para mim, é uma emoção muito grande estar aqui na China. A última vez que eu estive foi há 20 anos atrás. E, na época, eu trabalhava na Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne e fazíamos a promoção de exportação de carne brasileira. E vendo hoje a importância que o fornecimento de proteínas animais e de grãos do Brasil tem para a China, é uma grande honra poder estar aqui buscando continuar estreitando as nossas relações comerciais com a China. Então, nós temos um painel hoje bastante interessante, diversos moderadores, diversos painelistas que vão trazer questões muito importantes, e acho que a grande tônica do nosso painel é mostrar que o Brasil é um país seguro, confiável, estável, e que queremos contribuir para a segurança alimentar da China, que é uma política tão importante e faz parte das estratégias de longo prazo deste país. Nós vamos começar, então, escutando o Mr. Hu, que é do diretor do Instituto de Economia e Desenvolvimento Agrícola da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. Mr. Hu, como você avalia a evolução do papel do comércio internacional na formação do setor agrícola na China? E quais medidas estratégicas a China priorizará para aumentar a sua resiliência comercial e garantir as importações e exportações agrícolas estáveis em meio às incertezas globais? Mr. Hu. 好，谢谢主持人。 Muito obrigado. 非常高兴来参加咱们这次 Muito 讨论会。 honrado tenho essa oportunidade de 首 participar 先说 desse 到国 painel 际贸易对 sobre o 中国 comércio 农业的影响 internacional, seu 我想 influência para o 其实 desenvolvimento 加入 agrícola. WTO 以后呢， Desde o 我 ingresso 们 ao OMC, 2 a 亿小 China, 农户直 nossos 接面 cerca 向 de 200 全球市 milhões 场， de pequenos 面向竞争， produtores 其实是有一 agrícolas 定的挑战，但 diretamente 是呢，也有 enfrentando o desafio do mundo, 一定的机遇。 mas também 挑战呢 os 更多的 grandes 是小农户怎么 chances 跟大市场对接， como 怎么保 fazer 证我 essa 们国家的 ligação 粮食安 entre 全。 pequenos 说大家 agricultores 可 para 能 o 现在 grande 都知道，我 mercado. 们现在 Muitas 进口 pessoas 将近 entendem 1亿 que 吨左右的大豆， nós importamos cerca de 过去我们是 100 大豆的出 milhões 口。 de toneladas de 所以说呢， soja. 对农业的影响呢，一方面对我们的 Anteriormente 布 nós 局、 somos 品 fomos 种的结构 exportadores, 有 por 一定的 exemplo, 这个影 composição 响。 de 现在呢， espécies. 种大豆的地方，现在都 Atualmente, 种成了玉米和水稻， onde 和下一步 estava 呢， plantio 这 de 个整个的这 soja, 个 agora 农 é 业的 milho, 布 se 局 mudou 基 para 本趋于 milho. 稳定。然后呢，我 Essa 们的粮食安全 estrutura 基本 agora 上 já 得 está 到 cada vez 可 mais 靠的控制。 estável, na segurança 和总的来 alimentar 说， é 对我们 garantida. 的贸易的影响， Em geral, 我们现在是2024年， em 我们是出口了 2024 nós 1030亿美金的这个出口 cerca de 100 农产品。 bilhões de dólares de 进口 produtos 呢，将 agrícolas, 近 importamos cerca 2100 de 200 亿美金。 bilhões de 这个 produtos agrícolas. 大豆呢，70%Soja, 就是去年 70% 70%从 no ano 巴西 passado 进口， vai 所 do 以说我们 Brasil. 跟巴西的合作 Por 应该 isso, 是非 essa 常的重 cooperação 要 com。o Brasil é muito 这个 importante. 重大的这个国际贸易更大的影响呢，是带给我们 Sobre 是 influência vai 比较 into 优势的一个提 internacional. 升，就是我们可能进口的这些饲料粮， O que 下一 nós 步就变成 importamos 了这个别的我们有优势产品的这种农产品， vai 我 se 们出口 tornar 的 nossa 蔬菜 vantagem、cada 水 vez 果、 mais 水产品。 consolidada. 说 Como, por exemplo, 总的来说呢 exportação de 我觉得中国农业也基本上 vegetais 扛 e 住了 outros 这个 produtos, nós podemos 加入 aguentar WTO 的 esse, 影响，然后呢，对在国际贸易里面 esse 我们也做的 afeto, 这个整体比较好。 esse impacto 但是 vai 呢， do 当下 ingresso 呢又 deste 存在很 OMC. 多这个不确 Mas 定性， atualmente 这个 tem 不确 alguns 定性给我 fatores 们 de 带来我 incerteza, 们 essa 从国内 incerteza nos trouxe 怎么去看这个事情。
从国际上怎么 vamos 去看 olhar？essa 首先从 situação 国内来说的话 do，ponto de vista 从国 doméstico，内的产能稳定， nós 我们 temos 分析了 uma 一下形 capacidade 势。 estabilizada。这个中国现在我们进口那么多，主要都是 Nós 围绕饲料粮。 importamos principalmente 口粮我 vem 们 de 基本上是完全 esses 自给，这一 cereais 点问题 para 都没有。 cereais de ração. 最大的现在问题是来自于这个 ração 饲料粮。我们随着我们中国人的这个收入水平的提升，对动物蛋白 Com 的 o 这 aumento 个 de 消费量 rentabilidade大家应该 renda 是 da 这 China, 个 então o 达成 consumo 共 de 识， proteínas 肯定会进一步的提 cada 高。 vez mais. cada 动物 vez 产品 maior 的 na 提 China. 高带来的是饲料粮这个的需求量的 Consequentemente, 增长 também uma grande 而这一块呢，可 demanda 能就是我们 para 的 ração 短板。另外呢 dos animais. 对国内产能的提升呢，我们想是 Sobre a 主要是 elevação de 提升大 capacidade 面积的这个 produtiva, 提升单产， vamos 既要有 elevar 口粮的单产 essa 提升，又要有 produtividade 饲料粮的单产提升。 tanto para cereais 口粮的单 para 产提升以后 o 呢， consumo 为我们的 humano, 饲料粮 tanto 生产 para 腾 consumo 挪 animal. 耕地的空间。说总的来说呢，这个形势是这么分析。 Essa 然后呢， situação 我们怎么 geral. 干的呢？ O 一 que 方面是在 fazemos, 耕 o que 地方面， fizemos, 我们 primeiramente sobre a terra arável, 这个采用了严格的这种耕地管控， no controle 18英亩的 rigoroso 耕地红线， de 这 terra 是 arável. 数量的一个管控。质量的提升呢，我们推动了这种高标农田的建设。我们 Construímos 计划要 terra arável de 建 alta 设10亿 qualidade. 亩，10亿 Nós 亩的高 vamos 标准农田。 construir cerca de 所以这个高标农田 de 主要是用于 hectares 种粮 de 食。 terra arável de 所以 alta 说这是从 qualidade. 耕地的。另外呢，我们对黑土地的保护，东北黑土地的保 Sobre 护， no Nordeste 盐 temos 碱地治 terreno 理 preto, 等等，从质量的提升。 de alta 还有 qualidade. 就是种业的问题，就是一个跟一个种业。种业我们现在呢推动这个 Promovemos 自主可控，就是种子的自主可 autocontrolado, 控， que 包 podemos 括生物育 controlar 种， propriamente, 咱知道转基 incluindo 因的这 reprodução, 个育种。 reprodução 然后呢 de GMO. 动物的，以前我们有很多 Animal 白羽肉鸡啊，都是靠从国外进口，包括 Por exemplo, 这 frango, 个猪、 antigamente 生猪的， importamos 要 muito 照从国外进口种源。 até 现在我们基本上 suíno, 在种业这块儿，基 sobre 本 as 上实现了 sementes, 这个自主可控。当然还有一些 já 很 controlamos, 少的 já 一些品种， dominamos todas 我们还需要 essas 从国外进口。 qualidades. 所以在种子和耕 Poucas 地这块儿， espécies 我们 ainda 劳了。 precisamos importar. 从消费这块角度呢 Do ponto，我们 de 推 vista 动 do 的是 consumo 食物的多元化。 Promovemos 叫大 diversificação 食物观。 alimento. 各位来自巴西的朋友，你们 Amigos 从 do Brasil. 咱们的东北到西 Do 南， Nordeste até 你会发现我们 sul 中国人 oeste 的 da 食物 China. 是非常的丰富的，说食材来源也非常的不一样。这样的话就是说， Assim, 对提高韧性有 para 很大的 elevar 这 a 个帮助 resiliência，就是我们的消费的 ajudou 多元化 muito.。说这是从国内产能来说，从国际上来说，刚才已经说了，饲料粮肯定不够，耕地 E 就这么 também 多， falamos que 一定要保口 terra 粮 arável 安 é 全。 limitado, temos 饲料 que 粮怎么 garantir 办？ a segurança alimentar. 从国际上 Então, como 来， vai 这是一个 esses 非常重要的一个渠道。 eh, 所以说，在国际 rações 上我 para 们 animais? 这个做的呢，一个是产能合作， Primeiramente, 这 a 个农产品的 cooperação 产 com 能 o 合作， estrangeiro 就 em 是走出去 relação à 投资 produção agrícola. 产 Investimos 能的 no 合作。第二 estrangeiro 方面呢，科技的合作， e também 我 na 们这个 cooperação 科技走出 científica. 去。这个科技走出去，有人说科技走出去是不是就是为了我们获取这个国际上的这种 A 农产品？ tecnologia 其实也不完全是。 industrial 我们习主席讲的 promover 叫 a cooperação 构建全球 tecnológica 命运共 com 同 o 体。 mundo inteiro. 在这 Como 个 presidente 背景下 decide construir um 我们解决了 futuro compartilhado. 大家吃饭问题，我们提供科技 Resolvemos 的 a 公共产 questão 品 de，解决 alimento. 大家 Nós 吃饭问题。 fornecemos um 国际上的 bem 这种 público para 产 todo 品 mundo. 的这种压力，相对来说就会减少。比如说我 Assim 们在 vai 非洲的 sentir menos 这种 pressão 科技 em 的这 relação 种 ao 援助 alimento, por exemplo, ajuda 在很多国家 assistência 有这 na 种， África, 包括俄罗 assistência 斯啊 chinesa 等等， na 我们有 África, 相关的这 África. 种科技走出去。所以说这是一个方面。另外就是渠道的 Além 多 disso, 元化。 também a 我们现 diversificação 在 do 呢在 canal. 推这个，就是把这种进口来源国的多元化，这样的话 A 呢，有助 diversificação 于 da 这个 origem 抗 da 风险。 importação da 还有一个 China. 呢，我们想跟巴西我们都是有共同面对的， Também junto 就 com o 是怎 Brasil, 么去构建 como 更加 vamos 公平、 estabelecer 更加 um 合理 mais 贸易 justo 规则。 as regras 其 de 实 comércio mais 有了 justo. 产能以后，怎么 Quando 进行分 tivermos 配， essa 怎么进行 capacidade 贸 de 易， produção, 怎么 então 公平 como 的 vamos realizar nosso 在世界 comércio, 上 como vamos fazer negócios de forma equitativa no mundo. 我们需要这个一起去面对， Precisamos 构建 enfrentar 更 juntos 加这 para 个公 estabelecer 平、和谐 uma 的这个 estrutura 贸易 mais 环境。 razoável e coordenada. 另外呢，我们还得去推动这种 Ainda 主体的建设， precisamos 包括国际粮商，包括这个 Principais entidades 通过这种 de 国际粮商 produção 对 de 渠道的这种 cereais, traders, 安全保障 para 等等 garantir a segurança 会做一个 alimentar. 很大的这个促进。
所以今天来到这块呢，我还想提到一个方面，就是关于跟巴西的这种科技合作，既要有硬科技的合作，包括育种的，包括动物疫病的，包括病虫害防控等等，我们可以做很多这种硬科技的品种的这种合作。另外，非常重要的是关于智库的对话、政策的对话、战略的对话。其实今天就是一个很好的形式，我们呢一起去，因为巴西是一个最大的出口国，我们一起去推动这个粮食安全，我们就能取得更好的成果。所以说呢，下一步对于这种智库的这种对话、战略的对话，是一个非常重要的一个手段。我的时间也到了，我就主要讲这么多，谢谢大家。谢谢。Agora vamos escutar Mr. Chen, presidente da China Meat Association. Mr. Chen, como a China Meat Association vê as tendências atuais na produção e no consumo de carne na China e quais são os principais impulsionadores que moldarão esses padrões nos próximos 5 a 10 anos? 好，谢谢主持人，各位同事，大家下午好。这个从刚才主持人所关注的中国肉类产业发展的问题，我想首先呢，应该是看我们的消费，特别是我们经过了2020年以后的新冠疫情以后，中国的消费市场，特别是肉类消费，有了一些很大的变化。我想我们现在的消费者越来越年轻化，特别是思想更活跃，生活节奏更快，所以我们从便利化、品牌化还有品质化上，应该是下步是我们肉类企业针对自己产品研发和开发所要探寻的一个新的方向。那么从我们企业来讲呢，我想我们下一步呢，主要是要针对我们的一些产品的转型。中国的屠宰企业大部分还是比较粗放型的这种传统产业，我们如何把传统产业向我们现代化产业去转变，这是我们面临的一个新的课题。那我想我们下一步主要呢，从我们的屠宰企业来讲，我们要向精细化去探寻新的发展思路。我们现在一些发达的肉类屠宰企业，一头猪能分割出大概600来个品种，而我们中国现在最好的屠宰场大概能分割到400来个品种。那我们只有向精细化，就是把这一头猪分得更细致，更符合我们消费者的需求，我们才能够真正取得这个市场。那么再一条呢，就是我们要向精深加工去发展。我们都知道，疫情期间我们新兴的一个产业预制菜，这一个产业帮助我们度过了疫情期间食品消费的问题。同时呢，我想也是帮助我们一些食品加工，特别是初级农产品加工企业，在探寻精深加工这条发展的道路。我们只有把它变成更高层次的产品，才能够提高我们肉类的这个附加值，才能够摊平我们企业抗风险的这种能力。再一个呢，我想就是我们一些新的技术的应用，特别是人工智能和数字化的这种技术的应用。我们中国肉类协会呢，也专门为肉类行业搭建了平台，专门去开发适合于我们屠宰和加工企业的数字化应用的一些相关技术。从我们的产业发展来讲呢，我想我们要打通3个链。第一呢，我们要打通一个产业链发展的问题。我们中国呢还是一种传统的产业链发展模式，养殖企业和我们屠宰企业还是单纯的一种买卖关系。我们下一步希望能够发展屠宰企业和养殖企业发展更深层次的资本的合作，把单纯的买卖关系变成资本合作的利益关系，才能更有效地保证我们的食品安全问题。同时，我们也希望能够打通我们的市场链。我们中国呢，更多的企业众多，有好的，也有一些中小企业，特别是一些小微企业。那么，如何把真正的优质肉类产品通过标准配标识，把我们的大的生产优质产品的企业实现差异化，让我们消费者得到更满足消费者需求的优质肉类产品，带动我们大型企业有生产优质产品的这种积极性。我想这是我们下一步第2个市场链的问题。同时，我们要有寻找2个支撑，一个呢就是我们的技术支撑。
我们要从前端的养殖，包括屠宰，包括肉制品加工，去搭建国家的这种公共的技术服务平台，更深层次的把我们的育种、养殖、饲料加工技术有所提升，从源头上解决一个我们成本的问题。同时呢，再一个支撑就是我们人才培养的支撑。我们都知道，现在我们肉类行业面临的最大一个问题就是用工难的问题。工人年龄逐渐的老年化现象严重，我们如何提高我们这些工人的从业的这种荣誉感，能够培养他们的技能，是我们下一步呢要着重去考虑的一个工作。所以我想呢，就是通过打通两个链、两个支撑，来保证中国肉类产业有一个更好的发展。也祝愿我们中巴两国肉类贸易能够有一个更好的可持续性的发展。谢谢主持人，谢谢大家。谢谢。Agora vamos ouvir o senhor José Roberto Goulart, da Alibem. E pensando nessa relação tão complementar que o Brasil e China têm, José Roberto, como você vê que o setor de proteínas do Brasil pode ajudar nesse gap que existe entre o consumo e a produção de carne na China? Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite da Apex para participar desse painel. A Alibem é uma empresa de carne suína, produtora no Rio Grande do Sul. Temos 3 unidades e temos 2 plantas aprovadas para a China desde 2014. Temos uma planta de bovinos no Mato Grosso e desde 2019 também trabalhamos aqui com o mercado chinês. Então estamos há mais de 10 anos aqui trabalhando com o mercado da China. E, na verdade, o mercado da China, como todo mundo sabe, é enorme, né? É o maior produtor de carne suína do mundo, mas em 2018 eles tiveram um problema grave com a peste suína africana. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar e fornecer e até minimizar os problemas de fornecimento que a China teve de abastecimento. Então, a gente conseguiu, de 2018, principalmente, até 2024, mostrar a qualidade dos produtos brasileiros com volume, com serviço. E a China, hoje, é o principal destino da carne bovina brasileira. A China é o principal destino da carne de frango brasileira. A China também até 2023, era o principal destino da carne suína brasileira. Só perdeu ano passado para as Filipinas, que importou mais em função da peste suína africana, que está acontecendo naquele país. Em 2018, a China também teve o mesmo problema e se recuperou. Então, a redução das importações chinesas também se deve à recuperação do plantel chinês e a retomada da produção de suínos. Para quem não sabe, né, a China, praticamente 50% da produção mundial está aqui, na casa de 56 milhões de toneladas de carne, e ainda importa, consome tudo, e ainda importa mais na casa de 1.300.000, 1,5 milhão de toneladas. Nesse período de 2018, o Brasil teve a oportunidade de colocar aqui e mostrar a capacidade que o Brasil tem de direcionar a sua produção. Naquele momento que a China precisava de produto e estava com um déficit gigante, a gente conseguiu direcionar o produto no mercado chinês e minimizar o problema da falta de carne suína, principalmente. Hoje o Brasil, como uma referência, é uma ilha no mundo em relação à sanidade. Hoje o Brasil não tem PED, não tem PIRS, não tem aftosa, não tem várias doenças que hoje atacam o mundo. Hoje a Europa tem PIRS, né, tem dificuldade, tem PSA, peste suína africana. O leste da Europa também está tomado com peste suína africana. A América do Norte também tem problemas com o PIRS, que é uma doença respiratória, com a PED, que é uma doença hemorrágica. E, no caso, o Brasil vive um momento único, né, mostrando para o mundo que dá para produzir
e controlar. Isso deve também, claro, ao trabalho do Ministério da Agricultura, que faz um trabalho muito bom, junto com as associações e as secretarias de Estado da Agricultura dos Estados brasileiros. Então, a gente conseguiu ter um nível de sanidade invejável no mundo. Então, acredito aqui que as oportunidades, né, que a André perguntou, que nós temos, acredito que uma delas, que serve para frango e para bovino, é a abertura do mercado para carne com osso e miúdos, né? Os miúdos no Brasil, a gente não dá o valor. É um produto que tem uma valorização muito baixa. E aqui na China, a valorização é muito alta, é muito grande. É muito importante, né, que a gente consiga avançar nesse processo de habilitações das plantas para exportarem os miúdos, principalmente. Isso serve para o frango também, serve para o bovino também. Então, acredito que, sem dúvida, o Ministério está fazendo esse trabalho. Se não for nessa visita agora do presidente Lula, talvez seja mais para frente, mas o trabalho está acontecendo e a gente vai conseguir, eu acho que é uma maneira de alavancar e aumentar a relação que nós temos hoje com o mercado da China. Nós gostamos muito aqui de vir para cá, a gente vem 3 vezes por ano e já se considera meio chinês aqui, de tantos volumes que a gente tem exportado para esse país aqui. Obrigado. Obrigado, José Roberto. Acho que você traz um exemplo importante de como o Brasil contribuiu, então, para a segurança alimentar da China ao conseguir fornecer nesse período que eles tiveram esse desafio sanitário tão importante. Vou passar a palavra para o Bruno Ferla, vice-presidente da BRF Marfrig. Bruno, conte para nós, por gentileza, além de ajudar nessa complementação de oferta de proteínas, como acaba de ser mencionado, o Brasil ele também é um parceiro para investimento e produção na China. Por favor, conte um pouco para nós como são os investimentos da sua empresa aqui na China. Obrigado. Bom, muito bom estar aqui, André, e essa é uma pergunta super relevante, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de 3 fatores básicos quando estamos falando de segurança alimentar: nível de produção, o volume de estoque e o comércio. Então, a parceria que se dá hoje entre Brasil e China, ele leva em consideração o nível de produção de proteína animal no Brasil, que é bastante elevado. Investimentos foram feitos aí ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos. A habilitação de fábricas e o atendimento de todos os padrões sanitários chineses. O nível de estoque também, ou seja, essa produção alta permite que o Brasil aloque um volume considerável para a China, atendendo então a necessidade chinesa, e o comércio. E aqui a gente tem que, de fato, agradecer aqui na figura do presidente Jorge Viana, governador e senador, todo o esforço que o Brasil faz em se aproximar dos nossos parceiros econômicos. O presidente Lula também faz um esforço grande e eu acho que daí vem o esforço maior. Como aumentar o nível de investimento brasileiro na China e chinês no Brasil. E para isso, a BRF Marfrig, e aqui a gente tem de fato uma satisfação, coincidências de data, na quinta-feira a gente vai inaugurar uma fábrica em Henan. É uma fábrica que vai produzir inicialmente 40 mil toneladas de produto processado à base de suínos, aves e bovinos para distribuição ao mercado local. A boa notícia é que parte da matéria-prima é matéria-prima brasileira, mas também matéria-prima chinesa, ou seja, aqui não há uma competição, há uma parceria nisso. E aqui, então, a gente traz para o mercado chinês o investimento na produção também de alimentos local, podendo customizar o produto. Então, deixamos de fazer só uma transação comercial, investimos dinheiro no país e customizamos os produtos para atender
a necessidade da população. É um investimento pequeno, 40 mil toneladas, a gente pode duplicar a própria produção nessa fábrica para 80 mil toneladas facilmente, tá? Mas não vamos parar por aí. Eu acho que a Marfrig BRF tem demonstrado que as parcerias comerciais elas só são sólidas, duradouras e atendem de fato a esse conceito de segurança alimentar quando elas vão além da simples exportação de produtos e passa assim a produzir um produto local com uma marca que é uma marca nossa muito forte, a marca Sadia, que é uma marca que está presente no Oriente Médio, super conhecida e que de fato aqui também a gente pode desenvolver. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos e logo estão todos convidados a provar o produto brasileiro produzido aqui na China por 850 colaboradores chineses, o que também nos dá enorme orgulho. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Assim como a gente está falando em segurança alimentar, vamos falar também de uma refeição equilibrada. Acabamos de falar de proteínas, vamos mudar agora para as frutas. Então, vamos conversar com o senhor Guilherme Coelho. Muito empolgado com a recente abertura do mercado de uvas aqui para a China, né? Guilherme, como que o consumo de frutas na China vem crescendo, especialmente as de alta qualidade, com o aumento da renda e a preocupação com a saúde que hoje ocorre na China? Como a abertura de mercado para a uva do Brasil pode ser mais uma opção do fornecedor de fruta de alta qualidade para a China? Eu queria, primeiramente, cumprimentar o presidente da Apex, Jorge Viana, abraçá-lo pelo brilhante discurso hoje de manhã. Ele conseguiu transmitir a sua empolgação através de suas palavras e o que é que nós pensamos do Brasil para a China. Queria cumprimentar a presidente do Banco do Brasil, Taciana, que através deste banco é que os recursos chegam ao campo, aos produtores pequenos, médios, grandes, para fazer do país uma potência nessa questão de alimentos, de segurança alimentar. Nos dói muito saber que milhões e milhões de pessoas, hoje pela manhã, tomaram café, mas não sabem o que vão almoçar. Por isso é que nós temos o dever de trabalharmos muito para que nós possamos cada vez fazer com que a comida chegue na mesa das pessoas. Essa é a nossa grande meta, nosso grande trabalho, é justamente isso que somos agricultores. Eu queria aqui cumprimentar também o senhor em relação ao deputado Daniel Almeida, deputado que representa o Congresso Nacional neste momento. Dizer que eu venho de uma região muito seca, muito árida. Há 60, 70 anos atrás, nós não produzíamos nada, mas Deus foi muito bom conosco, quando nos deu o sol, nos deu um rio São Francisco e nos deu muita gente com vontade de trabalhar. E essa água do rio chegando à terra tem a irrigação. E é através da irrigação que nós conseguimos alcançar produções fantásticas de frutas. Eu, saindo daqui, eu estou indo para Xangai, onde lá me esperam 26 empresas, dos quais exportamos uvas. Na presença do presidente da China, em novembro, no Brasil, foi aberto o mercado da uva para a China. E lá nós vamos visitar centros de distribuições, vamos visitar supermercados, visitar importadores, para começarmos, se Deus quiser, ainda este ano, os primeiros containers chegaram aqui. Graças também a uma linha que foi inaugurada agora há pouco, que é uma linha que vai de Salvador, no Nordeste, até o porto de Gulan, com 30 dias, o que é maravilhoso para que nós possamos chegar com as nossas frutas. Eu quero dizer que esta região que eu falo de vocês, a vocês, tem muito pouca chuva e tudo é à base de irrigação.
E é através dessa irrigação que nós podemos produzir uva 2,5 safras por ano. Nós temos exatamente 52 semanas por ano de produção agrícola. Isso é muito importante para que nós possamos ter a fruta uva quando a China precisar. Nós não temos aquela safra só que é aqueles meses, e se a China precisa, em outra época, nós vamos dizer que não temos. Não, nós produzimos efetivamente o ano inteiro. E é muito importante dizer a vocês que na agricultura irrigada, na fruticultura, a cada 1 hectare que nós temos plantados, nós geramos um emprego. É importante dizer que quando a gente fala de soja, fala de algodão, fala de milho, do que o Brasil é uma potência, a tecnologia fantástica, a cada 1 emprego são necessários 200 hectares. Então, o que eu quero dizer aos senhores é que o emprego está na fruticultura e numa região muito carente do nosso país. Então, a gente sai daqui animado com tudo que viu. E eu queria mesmo era pedir ao nosso CEO da Luckin Coffee de que ele começasse no futuro a colocar uva nos produtos dele, uva brasileira, que eu tenho certeza que os chineses irão gostar bastante. É um trabalho muito importante que nós vamos fazer e estamos muito animados para que possamos cada vez mais ter uma relação forte com este país, um país que vem se desenvolvendo. E para concluir, dizer que toda a nossa agricultura é uma agricultura sustentável, que respeita o meio ambiente e os certificados internacionais sociais que o mundo quer e precisa. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Guilherme. Você já deu a deixa para a gente passar agora, então, para o café. Vamos seguir aqui na nossa refeição. E queria só salientar o seu comentário, como nós somos complementares, então, podendo garantir a segurança alimentar da China nesse aspecto da parte de frutas, né? Podendo fornecer durante o ano inteiro e contemplando o momento onde eles não têm a safra deles. Então, é como a gente pode se complementar nas nossas economias e garantir essa segurança alimentar. Então, fazendo agora o link para o Sr. Guo, que é da Luckin Coffee. A Luckin Coffee, para quem não sabe, é um grande parceiro comercial do Brasil e hoje a maior rede de cafeterias da China. Durante o G20, no ano passado, a Luckin Coffee assinou um memorando de entendimento com a Apex Brasil para a aquisição de 240 mil toneladas de café brasileiro, no valor de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, o que estabeleceu um novo recorde para a escala do plano de aquisição de café em grão assinado entre o Brasil e uma empresa chinesa. Sr. Guo, qual é a sua expectativa para a futura cooperação entre a Luckin Coffee e o Brasil? 好，谢谢主持人。首先非常荣幸参加此次论坛，也特别感谢 Apex， 感谢 George Viana 主席一直以来对瑞幸的关心和支持。首先呢，这个今天对于瑞幸来说是一个很有意义的一天啊。一方面呢，我能代表瑞幸来参加这个活动；另一方面，今天早晨的时候呢，我也跟 George Viana 主席说呢，今天是瑞幸咖啡的全球的门店数量正式突破25000家的一个重要的一个日子，所以我觉得这2个日子赶在一起呢，是一个非常有意义的。然后呢，其实今天这个论坛呢是一个关于农牧业的论坛。瑞幸是一个呢农牧业的属性非常强的这样的一个公司，因为我们统计了一下，在整个中国的这个 to B 的市场，我们用的其实原材料大部分都是源自于农业和牧业。那我们买到了整个中国 to B 市场的70%的椰子的产品，椰浆的产品，因为我们有一款产品叫生椰拿铁，每天大概售卖大概是200万杯。然后呢，当然呢，我们还是中国最大的橙汁的进口商和这个销售商，在 to B 这个领域，我们买到了整个这个市场的50%，当然巴西肯定是橙子的最大的一个生产国。同时呢，我们也是中国咖啡豆最大的进口商，我们买到了整个进口体量的40%，我们也买到了中国进口巴西咖啡豆的接近60%的这个体量。同时在牛奶领域呢，我们买到整个 to B 的30%的这个水平。然后在高档咖啡机这个水平呢，我们买到了整个中国进口的50%以上的水平。所以呢，瑞幸是一个和农牧业息息相关的这样的一个企业。然后呢，从瑞幸整个的这个发展情况来
来看呢，就像我刚才说的，在今天的门店数量突破了25000家，我们在全中国呢有超过14万的员工，我们的客户数量呢已经超过了3.5亿客户。然后呢，我们每天售卖的咖啡的限制饮品的这个杯量呢，在目前这个时间段呢，差不多是每天会超过1000万杯。刚才我看了一下，到今天下午的3点，我们售卖的限制饮品的这个杯数呢是准确的数量是765万杯，就是咖啡和相关的限制饮品。所以呢，毫无疑问就是说，最近的几年的发展呢，中国已经成为咖啡的潜力最大，也是这个增速最快的单一的市场。截止到目前，我们也统计了一下，中国平均每人每年的消费的杯量呢，大概在20杯左右。这是什么水平呢？大概是全世界的这个就是平均水平的这个1/10还不到。所以呢，对于中国来讲，我们觉得中国咖啡的这种发展才刚刚的进入一个起步的阶段，还有广阔的巨大的空间。当然，在巴西的支持下呢，其实瑞幸的进口的巴西咖啡豆的数量也越来越多。我们看了一下这个数据啊，去年其实这个在巴西出口到世界各国的咖啡豆的这个增速里面，中国的增速呢，差不多是接近190%，就是接近翻了1倍。所以在所有的这个巴西出口国里面，这个增速也是最快的。然后，其实，在过去的几年里呢，在 APEX 的支持下，特别是在这个George Viana 主席，以及我们这个亚太区的负责人 Victor 先生的这个支持下呢，我们和这个巴西方面开展了一系列卓有成效的合作。主要包括几个方面。一个呢，我们在去年我们在青岛工厂奠基的时候，我们专门开这个，我们专门启动了一个中巴文化节。然后呢，在去年的这个进博会期间呢，George Viana 主席就跟我们共同揭幕了我们在我们昆山工厂的一个巴西的这种主题的这个咖啡馆。然后同时呢，就像刚才主持人说到的，在去年的APEC 期间呢，其实我们当时在副总统阿尔克明先生的见证下，我们和George Viana 主席和 APEC 签订了一个未来5年采购24万吨巴西咖啡豆超过100亿人民币的这样采购的协议。但是我们觉得这种合作呢，其实才刚刚开始，面对中国这么一个广阔的这个市场。所以呢，今天我们在和巴西的合作有这么好的开局的情况下，那在下一个阶段，我们觉得我们可以围绕着3个方面呢，开展一些更有成效的工作。第一个呢，是我们准备继续扩大在整个巴西的这样的这个采购和投资的力度，就是围绕瑞幸在巴西的咖啡的这个原产地的基地的这种建设，对吧？然后当然我们也会，就像刚才我们水果协会的主席说到一样，我们也是橙子，对吧？我们也是椰子最大的采购商。同时呢，在瑞幸的门店体系里还有一款产品叫葡萄冰萃，用的呢就是这个葡萄的这个原材料，但是很遗憾现在还没有用到巴西的葡萄原材料啊。所以呢，我们也会在围绕这个领域不断扩大和巴西的除了咖啡以外其他农产品，包括椰子、包括橙汁、包括其他水果的，对，包括瓜拉纳在内的其他水果啊，它相关的这样的这个像产品研发和这种推广。第二呢，我觉得呢还是要可持续发展，努力为巴西咖啡农创造更大的价值。因为我们知道，咖啡价格最近涨得很快，我们希望在贸易中我们推进公平贸易，然后和 APEC 一起共同关注中小种植者的这种权益，让整个咖啡的这种价格的上涨能够传导到我们咖啡的种植户、咖啡的农民，增进他们的福祉。第3个方面呢，我们希望呢把瑞幸打造成为一个宣传推广巴西文化的重要平台。我们在这个旁边的这个光华路 SOHO 专门做了一个巴西咖啡的主题店，这2天会正式揭幕。后天呢，我们会跟 George Viana 先生在那儿做一个中巴咖啡瑞幸咖啡文化节的这样一个启动的仪式。我们也希望呢，通过瑞幸的2万多家门店，让3亿多瑞幸客户能够了解巴西、熟悉巴西、爱上巴西，成为一个中巴2国文化交流的重要的纽带和平台，好吗？那谢谢大家，我要讲的就是这些，谢谢。Xexê, Mr. Guo. Parabéns pelo rápido crescimento da empresa. Luckin Coffee, fundada em 2017 em Pequim, já com 25 mil lojas e 140 mil funcionários. Obrigada pela cooperação comercial com o Brasil. E eu entendo que, sabendo essa expansão que a gente vê ocorrendo aqui no consumo de café na China, fica um gancho muito bom para a gente conversar com o senhor Márcio Cândido Ferreira, que é CEO da Tristão, a empresa mais antiga de café do Brasil. E eu queria perguntar ao senhor Márcio, então, vendo toda essa expansão do café na China, como o senhor entende que o Brasil está preparado para acompanhar toda essa expansão?
Boa tarde a todos. Parabenizar o presidente, meu amigo Jorge Viana, presidente Lula. O que a gente vê aqui é algo diferente da história, porque nesses 90 anos da nossa empresa, eu estou há 48 anos no café. Posso dizer que nunca vi nenhuma iniciativa desse porte. O mercado do Japão, o mercado da Indonésia, o mercado dos asiáticos foram abertos também com muita dificuldade, mas o que ocorre aqui na China é totalmente diferente e com certeza com resultados extremamente favoráveis para a China, Luckin Coffee, Brasil, Tristão. E eu também, como presidente do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, fico muito feliz com essa oportunidade. No painel anterior foi falado sobre o sucesso dos carros BYD, GWM no Brasil. Eu me sinto um pouco chinês, porque eu, quando entro nos meus carros hoje, tanto um quanto o outro, BYD e GWM, eu então sou chinês quando estou dentro do carro. E os meus clientes do mundo inteiro, América do Norte, Europa e Ásia, passeiam comigo nos carros chineses e batem palmas para a tecnologia da China. Com relação ao café, o Brasil é, obviamente, o maior produtor, é o segundo maior consumidor, com bastante investimento em tecnologia, em ciência e com uma produtividade, sem aumento de área necessariamente, com muito cuidado. E o que nós temos para dizer em relação à cafeicultura brasileira é, primeiro, extremamente sustentável. Segundo, com muita responsabilidade. Café no Brasil representa mais de 300 mil produtores. 70% da produção brasileira é pequenos produtores. E a Tristão, uma empresa de 90 anos, ela caminha par a par junto com as cooperativas de café. Quem quiser ler a história de café no Brasil, procure ler 2 livros. Um livro trata a respeito do Conilon no Brasil, e vão entender o que quer dizer o nome Tristão, como surgiu o Conilon no Brasil e quem deu liquidez para os produtores no Brasil. Quem quiser entender sobre a arábica, procure entender a história da cooperativa, a maior cooperativa do mundo, Cochupé. Recomendo ler o livro Otto, páginas 55 e 56, e que fala que a Tristão foi a responsável pela Cochupé continuar existindo no momento mais difícil da história. O nosso compromisso é com os pequenos produtores, seja direto ou indireto, e o nosso compromisso para com a China é fornecer café de qualidade, variedade. E o Brasil tem essa pegada de café com carbono negativo. Hoje já está saindo em ciência, em revistas de ciência científica no mundo, a pesquisa feita no sul de Minas em geral e Espírito Santo, mostrando que o café brasileiro é carbono negativo e com boas práticas ele é ainda muito mais carbono negativo. Você tem também a questão da sustentabilidade, a questão do produtor integrado e mapeamento com total rastreabilidade do café do Brasil. Então, Luckin Coffee, a sua oportunidade de seguir aumentando nessa velocidade, na velocidade dos carros chineses e com a sustentabilidade, mas agregando o sabor do café brasileiro. O Jorge falou que nós comercializávamos, Jorge, produtos para a China, mas que não tinham sabor. Produtos, obviamente, aço e outras áreas. E hoje você pode dizer o seguinte, o povo chinês e o consumidor vai entender o que é Brasil, porque não existe café melhor do que o café brasileiro. Não existe café mais sustentável e mais compromissado. O Brasil tem o Código Florestal, você, Jorge, foi o relator, o criador do Código Florestal. Há mais de 18 anos, enquanto senador, há mais de 18 anos o Brasil tem uma preocupação efetiva com relação à sustentabilidade. E no caso da nossa empresa, por exemplo, não sei quem sabe aqui, mas durante 10 anos consecutivos a Tristão foi a maior exportadora de café do Brasil. E ela opera tanto no mercado de café em grão, café torrado e moído e café solúvel. E traz para a Luckin Coffee essa oportunidade, não somente como Tristão, mas como Brasil, falando de cooperativas, de produtores, de trazer para o consumidor café que pode ser consumido 100% arábica, 100% robusta, 100% robusta natural, ou café com diversas aplicabilidades no blend, e como foi colocado pelo nosso amigo da uva. Café vai bem com qualquer produto que você agregue sabor. E tome café brasileiro, tome café do Brasil, siga crescendo o Luckin Coffee e contando com o nosso apoio. O Brasil deve produzir no próximo ano
esse ano em uma safra quase igual ao do ano anterior. E para o próximo ano, a condições climáticas favoráveis, nós teremos o maior recorde da história de safra brasileira. Então, cresça que o Brasil vai entregar. Parabéns. Muito obrigada, Sr. Márcio. Bom, movendo agora, então, vamos ouvir a COFCO, essa empresa tão importante aqui na China, Sr. Wang, Mr. Wang, que é vice-presidente da COFCO Oil and Oilseeds. Mr. Wang, diante do cenário global complexo e em constante mudança, com o comércio internacional passando por grandes transformações, como a COFCO planeja fortalecer a parceria comercial com o Brasil para alcançarmos juntos metas de desenvolvimento sustentável? 谢谢主持人，女士们、先生们，下午好。先介绍一下中粮集团的情况。中粮集团是目前中国油脂加工行业的领导者之一，大米、小麦、皮麦加工、贸易及销售在国内行业中的均处于领先地位，是中国位居前列的棉花贸易商，规模、技术领先的玉米深加工企业，同时还是中国领先的全产业链肉类企业和乳制品的供应商。中粮油脂是中粮集团的核心主业之一，主要从事大豆、菜籽、花生、棕榈油等油脂油料的加工、仓储、贸易、分销业务。旗下共有33家工厂，分布在全国13个省市自治区，年压榨能力超过2600万吨，精炼能力超过700万吨，灌装能力超过500万吨。24年，公司实现营收超930亿元，销售食用油、蛋白粕等各类产品近2000万吨。自18年以来，巴西已超过美国，成为中国最大的大豆进口来源地。伴随巴西当地大豆产量的不断提升，以及大豆品质的稳定可靠，已连续7年保持中国最重要大豆进口货源国地位。特别是近2、3年以来，中国进口巴西大豆的比例达到了70%以上。22年以来，中粮自巴西大豆采购量基本保持在1000万吨以上，进口占比保持在70%到80%的水平。25年，中粮自巴西大豆进口数量预计将达到1200万吨，进口占比约75%。针对刚才主持人的问题，我谈一下个人的看法和观点。首先，突出强调的是，在中巴经贸合作不断深化与全球可持续发展稳步前进的双重背景下，中粮集团始终在积极拓展巴西当地的业务体量，并致力寻求与巴西企业在农产品加工、贸易等领域开展更为深入的广泛的合作。巴西当地有着丰富的农业资源，为全球提供了质优价廉的大豆等农业产品。自18年以来，巴西超越美国，成为全球第1大大豆主产地和出口地，平均每年产出优质大豆1.2到1.5亿吨，占全球大豆产量的比例约35%。对外出口9800万吨到1.01亿万吨，占全球大豆贸易量的59%。25年，巴西大豆产量预计将达到1.71亿吨，占全球大豆总产量的38%，出口量预计达到1亿吨。此外，随着巴西农业的可持续发展进程的不断加快，预计未来的10年间，巴西将通过退化牧场改造等项目，获得2000万公顷以上的优质耕地。相信巴西会向全球提供更多大豆、优质等质优价廉的农产品。今后，中粮将从5个方面进一步强化与巴西商业伙伴的合作关系。第一，聚焦可持续农业实践。中粮自2019年起在巴西建立大豆可追溯体系，确保采购的灵活人大豆符合格拉斯哥宣言承诺。23年进一步制定负责任农业标准，并通过国际认证，确保巴西供应商采用环保生产方式，提升农产品附加值。第二是强化供应链的韧性，投资2.85亿美元建设桑托斯11号码头，25年下半年投入运营后，年推土量将达到1400万吨，整合大豆、玉米及糖类物流，降低30%以上的物流成本，并通过改道好望角来规避地缘风险，保障
中巴农产品的运输安全。 isso para evitar os riscos geopolíticos, para segurar. 第三是深化市场的互补和多元的布局。23年，中粮打通巴西玉米的输华通道，与北美、黑海形成季节互补，保障国内的饲料需求。同时，依托巴西4家糖厂以及18万公顷的甘蔗园，强化糖业的供应链，服务中国年500万吨的食糖的进口需求。 第四是践行长期的战略投资，中粮集团在巴西直接投资超过25亿美元，跻身当地企业的前列，并协同农户培训与技术共享，实现环境效益与经济效益的双赢。第五，以可持续实践为核心，开创新型多边合作新局面。在商务部、贸促会等有关单位的引领带动下，以联博会、进博会为合作舞台，推动与巴西农业企业深入对话，把握机遇，拓展合作，共促可持续发展。谢谢主持人，谢谢大家。 contribuir para a segurança alimentar. Muito obrigado. 谢谢 Mr. Wang. É interessante ver como esses comércios iniciaram há menos de 20 anos e como nós temos hoje uma relação comercial tão forte, seja soja, seja milho. E esperamos aqui, acho que eu preciso aproveitar esse momento para dizer que a gente possa colaborar também em outros produtos, né? Há grande interesse do Brasil de fornecer DDGS para a China. Esperamos que isso possa se concretizar no futuro bastante próximo. Passando para outro tema, então, aqui do nosso painel, vamos falar de tecnologia, biotecnologia e sustentabilidade. Vou convidar o senhor Maurício Rodrigues, que é presidente da Bayer Brasil, com duas perguntas. Como a biotecnologia pode reforçar ainda mais a parceria do Brasil com a China? E como o setor crescente de bioinsumos pode contribuir com a maior resiliência às mudanças climáticas? Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado ao senhor Jorge Viana e a todo o time da Apex pelo convite e parabéns pelo excelente evento. Tem sido uma experiência maravilhosa. Bom, nada melhor para alguém da empresa onde eu venho de poder participar de um painel sobre segurança alimentar que está totalmente conectada com a nossa missão como empresa, que é de saúde para todos e fome para ninguém. Então, daí vem muito focado o compromisso nosso com uma agricultura sustentável e produtiva, guiada e norteada por inovação, sustentabilidade, digitalização e colaboração. Essa é a essência do nosso trabalho. E basicamente, nós fazemos um investimento anual de algo em torno de 2,5 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, essencialmente buscando prover para os agricultores as melhores tecnologias disponíveis no mercado. E basicamente, dentro desse cenário, evidentemente isso não está vinculado a uma tecnologia só, mas tanto biotecnologia, quanto bioinsumos, quanto uma série de soluções integradas. Então, o nosso propósito sempre é como que a gente disponibiliza essa melhor solução para o agricultor. O Brasil é o segundo mercado mais importante para a Bayer globalmente, e dentro desse cenário, ele está sempre na vanguarda da inovação agrícola, tal como a China. Nós sabemos que nós vivemos hoje em dia uma era de desafios, tanto com relação à mudança climática, especificamente, uma demanda crescente de alimentos, e aí a questão da segurança alimentar, e como que ampliamos as práticas regenerativas. Claramente nós não podemos seguir utilizando as mesmas metodologias antigas. E nesse contexto a biotecnologia vem avançando ao longo de mais de 2 décadas e sempre gerando cada vez mais produtividade no campo, o que propicia com que se possa produzir mais com cada vez menos terra, que está muito aliado à questão de sustentabilidade. A biotecnologia, o Brasil é a segunda maior área de biotecnologia no mundo, com mais de 55 milhões de hectares plantados de soja, milho e algodão. E nós temos produtos específicos para o Brasil, desenvolvidos, tecnologias específicas para o Brasil, visando atender da maneira mais adequada esse agricultor brasileiro.
A alta adoção da tecnologia pelo agricultor, que gira em torno de quase 100% em todas as tecnologias, prova o potencial e toda a capacidade de geração de resultado e produtividade que a biotecnologia tem gerado. O país, para quem viu o país há algumas décadas, ele deixou de ser um importador de alimentos para se tornar um grande produtor e exportador pioneiro no globalmente hoje em dia. Falando de contexto global, sem dúvida o cenário global hoje em dia é um cenário de vulnerabilidade, né? De incerteza, de complexidade, tanto geopolítica quanto econômica. E dentro desse contexto, uma aliança bilateral que forneça confiança e segurança é fundamental. O Brasil tem um histórico muito positivo de confiabilidade e de consistência com a China ao longo dos anos. E isso, sem dúvida, aliado ao fortalecimento de sinergias regulatórias e operacionais, pode continuar fortalecendo e propiciando que cada vez mais nós possamos gerar soluções agrícolas para atender essa demanda global e enfrentar os principais desafios que a gente tem globalmente, tanto do ponto de vista que já foi mencionado hoje, com relação à segurança alimentar, quanto da questão climática. E por último, eu acho que o espírito de colaboração e inovação é o que nós gostaríamos de sempre trazer para a mesa. Tentar aliar isso para gerar cada vez uma agricultura resiliente, produtiva e regenerativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Maurício. Finalmente, então, vamos ouvir o Mr. Xu, que é da FAMSUM, presidente da Latin American FAMSUM. Mr. Xu, da perspectiva das empresas, como inovar em soluções para a cooperação entre China e Brasil no quesito de segurança alimentar? 好，各位来宾、女士们、先生们，大家下午好。我是来自这个江苏丰尚智能科技有限公司的丁宇石。很荣幸在这里呢跟大家一起交流这个粮食安全问题。丰尚呢是中国农牧装备制造和这个系统解决方案的一个 top 企业，就是咱们的业务呢基本上是跟这个粮食安全、跟这个食品安全呢非常有关系，就是因为我们的业务现在是遍及全球，所以我们对粮食安全呢是深有体会。粮食安全呢，它其实是跟这个基础设施啊，还有这个气候变化以及这个种植的技术是有关系的。但是呢，更跟一个国家的一个政策是相关的，也是关乎到一个国家的主权和安全。那么，由于现在的这个世界政治形势的动荡啊，好多国家呢都把这个粮食储备跟加工呢作为一个各个国家的一个基本的国策。巴西呢，在过去20多年来呢，实际上在粮食安全方面做得非常好，特别是这个21世纪初的时候，咱们这个卢拉总统他已经提出了一个零饥饿计划的这个对这个缓解这个粮食安全。那么2年前呢，也提出了一个这个无饥饿的这个巴西计划，进一步呢这个提高了粮食安全这个形势就是。但是呢，我们也可以看到，其他很多国家啊，他们还是存在一些区域性的和阶段性的这个粮食安全问题，就是也很多的隐患，就是。那么一些低收入的家庭呢，也存在这个风险，也存在很大的挑战，就是。那么粮食储存呢，还有加工这个工具的技术，实际上也是严重影响了这个粮食的安全，就是。那么由于呢，有好多国家它还是存在这个缺少这个粮食的仓储，设备和资金呢，所以呢，好多土地还闲置，就是。那么粮食安全呢，需要综合的实质的，就是。那么中国政府实际上一直是高度重视这个粮食安全，以及食品安全，还有青年就业问题，就是。所以它也给出了很多的这个政策，就是特别是融投资方面的政策，就是。那么对于企业来说的话，粮食安全呢，实际上需要全产业链的这个系统解决方案。那么我们丰昌在这方面呢，实际上是开拓者。并大力致力于这个种植，我们叫种养加，种植养殖跟这个加工，还有呢种储加，有种植、储存跟加工。那么形成一个呢全这个产业链、农牧产业链的一个系统解决方案，就是。
那么也打通了这个我们叫农卫的上中下游的这个链条，就是实际上是这么个情况。那么我们中国呢和巴西呢也是呢这个命运的共同体。那么风商呢实际上也是愿意呢持久扎根在巴西。实际上2006年时呢，我们就在这个巴西成立了第一个这个海外办事处，就是。那么我们的这个饲料加工还有养殖仓储以及这个融资的上面的产品跟服务啊，给我们巴西的客户这个带去了很高的经济效益，也深得客户的认可。那么中国和巴西呢，也是“一带一路”的这个好伙伴。那么风商呢，愿意呢为巴西这个粮食安全提供助力就是。那么我们愿意积极的探索在巴西呢，投资建设生产基地，并呢以巴西为中心呢，辐射周边这个国家跟地区就是。那么把我们呢这个很实用的这个技术和产品呢，这个给我们这个当地的这个粮食安全呢提供更多的保障就是。那么尤其是在这个玉米深加工和乙醇这个加工方面来讲的话，我们也愿意提供这个高新的技术以及呢这个运营的这个方案，来呢打造这个解决这个非常高质的一个解决方案也是。那么中国巴西呢也是这个农业合作的一个进行者。那么风商呢也愿意这个提高一些创新思路也是。那么特别是在业务模式方面、合作模式方面，我们做一些创新就是。那么在这个呢，我们也愿意在此呢，希望跟我们更多的这个巴西的企业，在多层次、多结构方面呢进行这个农务的合作。这样呢也尝试一些新的这个融投资方式就是。那么我们呢也开拓一种就是用产品来换项目的一个投资计划，就是我们可能把巴西更多的产品拿回来，用于这个偿还我们的这个融投资这一块。这个也是我们新的这个业务模式就是。这样子呢也为这个巴西这个农业方面啊，就打造一个全新的这个供应链，也呢为这个实现一些这个农贸易方面的更新替代就是。那么为解决这个口粮安全问题啊，也丰富人民的这个营养结构，保障人民的幸福感呢，也呢做出更大的贡献。那么为建构建了中国巴西命运共同体呢，写下璀璨的篇章。谢谢大家。Muito obrigada, Mr. Chiu. Bem, chegamos ao fim do nosso painel. Eu gostaria de fazer um breve resumo. Nós vimos vários aspectos da segurança alimentar, vimos o quanto o Brasil e China colaboram em pesquisa, no fornecimento de proteínas, de grãos, de frutas, de café, vendo essa colaboração do Brasil com a China em momentos, por exemplo, onde há uma entre-safra, né, e a gente pode complementar a produção local de produtos que estão fora da safra. Como podemos fornecer proteínas num período onde houve um desafio sanitário aqui na China e hoje já em recuperação. Vimos investimentos mútuos do Brasil na China e da China no Brasil e essa busca de cooperação tecnológica e ambos países com foco em desenvolvimento sustentável. Acho que, em resumo, podemos dizer que Brasil e China são países gigantescos, tanto na economia, na população também, uma grande população interna, mas com uma grande colaboração no comércio, investimentos mútuos, tecnologia, e esperamos que para o futuro a gente consiga seguir expandindo e fortalecendo essa amizade, né? Brasil e China são países amigos, colaboram, e o Brasil quer ser sempre percebido e se comporta como um país seguro, estável e confiável. Então, gostaria de agradecer a todos os painelistas pelas suas contribuições, e com isso a gente encerra esse painel. Obrigada.